Deus mata a sede. O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando para o lugar do outro, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Eles estão no deserto. É verdade que no deserto às vezes tem oásis. Inclusive teve um oásis maravilhoso há umas leituras anteriores. Um oásis que inclusive descreve, deve ser um lugar lindíssimo, né? Que tinha, deixa eu achar aqui, eu gosto dessas coisas, que diz que eles tinham vários coqueiros, não, palmeiras, essa é a palavra, palmeiras e 7 rios. É um oásis maravilhoso, mas agora estão no deserto. E no deserto, capítulo 17, versículo 1, não tinha água. Então, reclamaram contra Moisés e disseram: dê-nos água de beber. Ô, povo ingrato, né? Olha, comeram maná, tem codornizes e tudo reclama. Qualquer semelhança haverá coincidência comigo e com você que reclamamos com Deus. Porque lembre-se, no contexto desse texto, reclamar contra Moisés é reclamar contra Deus. Ele já deixou claro isso. Porque Moisés é o enviado de Deus. Moisés respondeu: por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo Deus à prova? Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Veja, reclamação, murmuração. Segundo, ingratidão. Vá anotando isso. Atitudes que nós não podemos admitir. Não é nos outros, em nós mesmos. Por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede, a nós, os nossos filhos, nossas ovelhas e cabras? Então Moisés clamou pedindo ajuda a Deus. O Senhor lhe disse: o que é que eu faço com esse povo? Meus irmãos, mais um pouco e eles vão querer me matar a pedradas. O Senhor disse a Moisés: escolha entre eles alguns líderes e passe com eles na frente do povo. Leve o bastão, lembra? O bastão de Arão, com o qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram àquele lugar o nome de Massá e Beriba, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova. E perguntando: o Senhor está com a gente ou não? Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja a que ponto chega o povo. Veja como cresce murmuração, ingratidão e dúvida de Deus, incredulidade. A última frase: o Senhor está conosco ou não? O Senhor está com a gente ou não? Filhos queridos, reflita mais um pouco esse texto. Olhe e pense. O povo foi tirado do Egito. O povo foi levado, não só os homens, mulheres, cabras, ovelhas, escravos, com as joias dos egípcios. Mas a murmuração é grande. Para nós cristãos, murmurar, a ingratidão, duvidar de Deus. Deus mata a sede. Por isso que um dos salmos vai dizer: não fecheis o coração como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia. Vossos pais me provocaram. Lembra desse salmo? O texto do salmo, nós sacerdotes rezamos todos os dias. Eu nunca sei se eu cito 94, 95, dependendo da sua Bíblia. Mas no caso, eu vou citar o 95, que é o mais comumente aceito. E diz assim, começa dizendo: vinde, exultemos de alegria no Senhor e aclamemos o rochedo que nos salva. Rochedo! Rochedo!
Por que rochedo? O Senhor estava na pedra. Você viu o texto? O Senhor estava em cima da pedra. Então, portanto, aquela água é Deus quem dá. O bastão é um instrumento, mas é o Deus que faz brotar a água. Por isso, o grande apelo é: não fecheis, não endureçais. Endurecer o coração como em Meriba, como em massa no deserto aquele dia. Versículo 8. Não fecheis o coração como em Meriba, como em massa no deserto aquele dia. Massa significa provação, Deus colocado à prova. Meriba, contestação. Portanto, eu te pergunto, será que nós não estamos na fase da murmuração contra Deus? E nós tínhamos que pedir: Senhor, dai-me dessa água viva. Dai-me dessa água viva. Descedenta-me, Senhor, e livrai-me de toda murmuração. Hoje a leitura diz isso: de toda murmuração, de toda ingratidão, de toda contestação contra ti. Ajude-nos, Senhor. Amém. Capítulo 17, versículo 8. Olha como termina o texto antes. O Senhor está conosco ou não? Aqui está com a gente ou não? Os amalecitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. O que é isso? Está escutando, filho? Eles foram onde Deus tinha dado água. Lembra? Lembra aquela cena? Moisés bateu na pedra e a água jorrou. Deus estava em cima da pedra. Nesse local, os amalecitas, outro povo, atacou. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem. Escute isso aqui. É muito forte. Escolha alguns homens. Aparece o nome de Josué pela primeira vez. Um dos que vivem perto de Moisés. Até então tinha aparecido Arão. Agora é Josué. Escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalecitas. Eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus. Eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalecitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram no alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele baixava os braços, eram os amalecitas que venciam. Versículo 12, é importante você entender de novo, não é uma mera citação. Quando os braços de Moisés ficavam cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e o puseram perto dele, para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Deste modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim, Josué derrotou completamente os amalecitas. Então o Senhor Deus disse a Moisés: escreva um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalecitas. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome: o Senhor Deus é a minha bandeira. Depois disse: segure bem alto a bandeira do Senhor. O Senhor combaterá sempre os amalecitas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Filhos e filhas, esse é um texto clássico sobre intercessão. Expliquei isso no livro A Batalha Espiritual. Não importa essa intercessão que nós somos chamados. Há quem é de grupo de oração, mas não necessariamente. Todos nós somos intercessores pelo batismo. Existe o ministério da intercessão, que eu respeito muito e me valho muito desse ministério. Inclusive no santuário tem um grupo de senhoras, pias senhoras, que são intercessoras.
Há muitos que, por exemplo, durante este programa, são intercessores. Essa semana passada ou essa semana você viu uma pessoa dizendo: mas vamos refletir sobre essa intercessão? Mas eu quero que nessa imagem, você fique com essa imagem dos dois segurando os braços de Moisés, intercedendo por nós. Quando você quiser refletir, meditar sobre intercessão, que é de grande importância para nós. Já falava anteriormente, capítulo 17 do Êxodo, versículo 8 a 15. E marque com destaque sobre o valor da intercessão. E eu quero agora exatamente fazer o que Moisés fez. Mas eu quero que você lembre e vá aprendendo o símbolo. Primeiro, você vê Moisés, o intercessor, sentado numa pedra. As duas mãos levantadas, com o cajado na mão, o bastão do Senhor. São imagens que você vê ele de pé com o bastão levantado, rezando. Enquanto ele intercedia, de um lado estava Ur, do outro lado estava Arão. Os israelitas venciam. Quando ele baixava os braços, os israelitas perdiam. Filhos, primeiro aspecto é assim que nós devemos estar, sempre com as mãos levantadas. Essa é uma das imagens mais lindas que temos, quem está assistindo pela televisão, mas depois eu posso até postar nas minhas redes sociais, que é exatamente ele levantado, com os braços levantados. Existe uma outra com ele segurando. E sabe por quê? Olhe para o crucifixo perto de você. O que é que você vê? Jesus com os braços crucificados, mas levantados. Não mais o madeiro ou o bastão de Arão, mas com a cruz atrás. Portanto, o novo Moisés intercedendo. O novo Moisés. O próprio ícone das santas chagas de Jesus, que você deve ter visto. Inclusive, está atrás de mim agora, é um ícone. É Jesus com a cruz atrás, o madeiro, com as mãos levantadas, intercedendo.